Eu sou Vicente Ramatiz Lima, médico psiquiatra. Estou aqui apresentando o programa Evolução do Cérebro. Nesse programa estaremos abordando todas as necessidades, cuidados, nuances e todos os critérios que uma pessoa deve ter para um correto desenvolvimento do seu cérebro. Hoje estamos entrevistando a professora Laura de Martim, professora de dança. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, nos traz muita bagagem cultural para estar nos explicando melhor sobre como que a dança influencia no desenvolvimento da criança e como que influencia no dia a dia das pessoas. Laura, bem-vinda. Muito obrigada. Começa se apresentando e depois nos diga o que é dança. Claro. Eu sou a Laura de Martim, sou formada em psicologia, sou especialista, pós-graduada em neuropsicologia. Eu já danço há 21 anos, né? Faço balé clássico, jazz, contemporâneo, e atualmente eu sou professora de dança contemporânea. Bom, a dança, a gente remete desde os primórdios da humanidade, né? Ela já tem colocado aí como um início de junto com a música, né? De quando a música começou em práticas ritualísticas, né? Em práticas da própria comunidade. Então a dança ela foi sendo colocada como essa prática ritualística e que ao longo dos anos ela foi também se tornando uma prática artística e de expressão, né, junto também com a música. Então a dança ela é essa expressão artística, rítmica, que serve tanto para essa expressão quanto essa prática artística. Então a dança hoje a gente coloca ela dentro dessa prática artística, mas também hoje a gente já consegue ver que ela é praticamente um esporte, de tanto que ela requer do corpo, né, do bailarino, da pessoa que dança. Nós estamos acostumados a pensar a dança apenas como algo para se divertir. Uhum. E muitas vezes as pessoas não se dão conta de como que é importante a dança no desenvolvimento das pessoas. Uhum. Como a dança pode ajudar no desenvolvimento neurocognitivo de uma criança? Depois nos fale como que ela influencia na vida de um adulto e como pode ajudar um idoso. Claro. Bom, a dança, ela requer... É o que eu falo que ela é o de mais completo que existe hoje quando a gente fala de não só atividades físicas, mas de práticas que a gente coloca o nosso corpo para se mexer. Porque a dança ela não requer só uma atenção cognitiva ou não requer só um esforço físico. A dança ela requer todo o conjunto de ações que a gente precisa estar, né, com atenção para a gente poder executar um passo de dança. Então, a gente precisa da memória, a gente precisa da atenção, a gente precisa da coordenação, né, da coordenação espaço-temporal, a gente precisa da propriocepção, do próprio equilíbrio, além desse esforço físico para a gente poder, né, conseguir fazer todos os passos de dança, né, que requerem todo esse esforço do nosso corpo. Por isso que a gente fala que a dança ela é tão importante nesse desenvolvimento do neurocognitivo da criança, do jovem, do adulto, do idoso, independente da idade, porque ela vai colocar em xeque todas as nossas funções executivas, todas as nossas questões, né, neurocognitivas em xeque ali no momento, porque se a gente não tiver tudo muito bem alinhadinho, a gente não consegue executar da melhor forma aquele passo. Mas não só executar da melhor forma aquele passo da forma física, né, como um plié, uma pirueta, né, ou algum passo, né, do breakdance, por exemplo, que exige de bastante força física, mas de conseguir colocar, além de todas essas questões fisiológicas, colocar a expressão artística, né, aquilo que você sente e junto com a coordenação como ritmo. Então a gente está falando de todas essas questões neurocognitivas que funcionam. Nas funções executivas, a memória, a concentração, a atenção, a gente pega toda a questão da propriocepção, do equilíbrio, de como a pessoa consegue se orientar no espaço, no tempo, e de uma questão muito importante também, que muitas das vezes a gente dança com uma outra pessoa, né, ou outras pessoas. Então, de entender não só o seu espaço, mas de entender o espaço do outro que está ali do seu lado, né, de entender
para onde que você vai, para onde que outra pessoa está indo, e muitas vezes você não consegue nem estar olhando para ele, né? Você está dançando com a pessoa aqui do seu lado e você precisa ter toda essa percepção, né, mais aberta, vamos colocar assim, para você conseguir entender quem está aqui do seu lado e conseguir sentir, tá me aproximando, tá me afastando, será que se eu fizer tal passo eu vou bater nessa pessoa? Então a dança, ela auxilia muito no desenvolvimento neurocognitivo, porque ela faz com que a gente utilize todas as nossas funções executivas, todas as nossas funções cerebrais ao mesmo tempo, porque se alguma coisa não estiver funcionando direitinho, desanda algumas questões, né? Um passo que você faz errado, ou é um braço que você sem querer bate, né, na pessoa que está do seu lado, você fica fora da música. Então ela auxilia em todas essas questões, porque a gente precisa estar com todas essas questões neurocognitivas acontecendo ao mesmo tempo, porque senão a dança não acontece. Bom, hoje nós sabemos, através do desenvolvimento dos testes neuropsicológicos, que uma pessoa pode ter um bom desenvolvimento cognitivo, ou seja, ser muito inteligente, ter um bom desempenho escolar, mas ter alguma limitação, por exemplo, uma deficiência visoespacial, ou seja, a dificuldade de percepção de espaço. Uhum. A dança pode ajudar nessa questão, vamos dizer, da deficiência da visoespacial? Claro, claro, porque aí a gente está falando, requerendo os outros sentidos que a gente tem, né? Como, por exemplo, o tato. Então, de você entender o seu espaço na sala, né? Falando na experiência própria na aula de dança contemporânea que eu dou, eu gosto muito do pé descalço, né? Para a gente conseguir sentir de fato aonde que a gente está, por onde que a gente está. E eu faço bastante exercício também com os meus alunos de olhos fechados. E, né, muitas vezes eles só com olhos fechados, outras vezes eles com outros olhos fechados sendo guiados por outras pessoas, para a gente conseguir perceber quase como se fosse um sexto sentido. Não é um sexto sentido de fato, mas como se fosse da nossa percepção corporal, né? Como que a gente consegue extrair do nosso corpo, né, sem ver, né, para onde a gente está indo, mas como que a gente consegue sentir aonde a gente está e sentir para onde que a gente está indo. Isso que é o mais importante na dança, é você conseguir criar essa sensação, essa consciência corporal, essa esperteza corporal de você conseguir se entender aonde que você está no espaço, mesmo se as visões estiverem, né, vendadas ou deficientes, né, essa questão da visão. Então, de você conseguir criar essa consciência corporal, de você conseguir se sentir no espaço e não só se ver no espaço, né, mas se sentir no espaço. Então a dança também auxilia bastante isso, porque ela dá essa consciência corporal, né, dá esse limite do corpo, esse limite do ambiente, onde a gente consegue da melhor forma conseguir se localizar dentro desse ambiente também. Nessa questão da deficiência visoespacial, por exemplo, eu já atendi jovens que trazido pelos pais, que fala, ele é tão irresponsável que ele chega em casa e tem uma panela no fogo, ele é capaz de colocar o embrulho do lado da panela do fogo e não quer saber se vai pegar fogo ali ou não. Então, ou seja, esse jovem ele tem, na verdade, uma deficiência visoespacial, essa é a expressão correta, mas é visto como negligente pelos demais. A dança poderia ajudar nesse aspecto? Poderia, e ela ajuda, porque como eu falei, nessa consciência corporal, não só de si, mas a consciência corporal também de um outro, seja esse outro uma outra pessoa, seja esse outro espaço, seja esse outro algum objeto, a dança ela consegue te dar essa consciência do que pode e do que não pode, no sentido assim, do que eu consigo fazer, o que vai ornar ou do que vai conseguir dar certo e daquilo que não vai, né? Então, por exemplo, se eu estou numa sala de aula e eu vou fazer um exercício de centro e eu tenho barras ao meu redor e eu vou fazer um exercício que eu precise de um espaço, porque eu vou fazer algum salto, algum giro, que eu vou requerer movimentos mais bruscos, né? E movimentos de alongamento, como, por exemplo, né? Um grand battement que a gente chama, que é o lançar da perna, né? Para fora do corpo, vamos colocar assim. Se eu estou fazendo esse exercício no centro,
mas eu tô numa sala que é pequena ou que tem barras perto de mim, eu preciso ter essa consciência corporal de saber, se eu levantar minha perna aqui, eu vou bater na barra. Então, peraí, não vai dar certo. Então, eu vou ter que chegar para um outro lugar, um lugar que seja propício, né, ao meu redor para eu conseguir fazer esse movimento. É nisso que ela ajuda também nesse exemplo que você deu. Se eu sei que eu tenho uma panela que tá ali no fogo, que tá quente, que tem, né, o fogo está ligado, e eu tô com uma sacola plástica, preciso entender, olha, eu posso até deixar a sacola plástica do lado da panela, mas se eu deixar muito perto, ela pode queimar. Então, eu vou ter que ter essa consciência espacial, visoespacial, de entender se é o único lugar que eu tenho que deixar aqui, ok, então eu vou deixar num espaço em que eu consiga, né, ter essa segurança. Então, a dança, ela ajuda bastante nisso, porque essa consciência corporal também, como eu falei, não vem só de si, mas do outro, do espaço, dos objetos. A dança, ela consegue dar esse contorno, né? Esse contorno do corpo, esse contorno do espaço. Então, a dança ajuda bastante também nisso, nessa questão visoespacial. Então, você nos traz isso com tanta propriedade que eu vou ampliar Claro, a questão. por favor. Ainda falando sobre essa dificuldade visoespacial, e na questão de dirigir, por exemplo, porque às vezes eu sou procurado por alguém que fala, olha, eu não consigo passar na prova de trânsito. Uhum. Eu tenho dificuldade com a baliza e é pela ansiedade, porque eu treino, mas eu não estou aprendendo. O meu instrutor disse que eu preciso tomar algum tranquilizante para fazer. E aí, na avaliação, acaba emergindo que, na verdade, a pessoa tem... no seu desenvolvimento cognitivo ficou uma falha nessa percepção visoespacial. Uhum. Nós podemos dizer que a questão da dança... Eu vou fazer duas perguntas. Claro. Pelo que você está falando, pode ajudar se começar jovem. Uhum. Nos fala sobre isso, como ajudaria, e se chegar a um ponto com pessoas mais velhas, já com o seu cérebro já desenvolvido, com mais de 25 anos de idade, vamos dizer. Claro. Vou responder então a primeira pergunta, vou dar um exemplo. Sabe eu me entusiasmei. Não, por favor. Sabe quando a gente está andando na rua, num calçadão, em algum lugar, e vem uma pessoa na nossa direção, e acaba que a gente fica assim, vou para um lado, vou para o outro, e a pessoa também vai junto com a gente meio que não sabe para onde sentir, para onde que a gente vai, né? Para onde que a pessoa vai. Aí a gente está falando de duas questões, né? Essa consciência corporal, como eu falei, de si e do próximo. Então eu tenho que entender para onde que eu tô indo, mas naquele momento eu também tenho que entender para onde que aquela pessoa tá indo, pra gente não se bater. Isso a dança auxilia pra caramba, assim, né? Porque, como eu falei numa coreografia, que eu tenho trocas, né? Pessoas passando pelo meio do palco, enquanto outras pessoas estão fazendo, né, a sequência, estão fazendo a coreografia. Eu tenho que entender, se essa pessoa está vindo na minha direção e o passo dela é cruzar o palco, vamos supor, né? Nessa direção, e eu tenho que passar para o outro lado dela, eu preciso entender para onde que essa pessoa está vindo, para onde que ela vai, para a gente não esbarrar. Isso no dia a dia a gente consegue sentir com mais, né, clareza, como eu falei, esse exemplo de quando a gente está na rua, a gente fica andando, vai para um lado, vai para o outro. Isso vem junto também com a questão do carro. Né, eu confesso, assim, eu também sou um pouco ruim de baliza, porque essa questão espacial do carro, né, de você conseguir sentir o carro, falando assim, parece até uma coisa, né, como assim você vai sentir o carro? Mas é de fato sentir e saber espacialmente o espaço que esse carro ocupa, o espaço que esse carro vai ocupar, né, de você conseguir passar na rua e ver, não, aqui meu carro cabe, não, ali meu carro não cabe, ou será que meu carro cabe aqui? Deixa eu tentar. A dança, ela vai auxiliar, como eu falei, nesse contorno, né, de novo, assim, do espaço, dos objetos, das coisas. Então, a dança, ela vai auxiliar nesse sentido, né, que a gente vai ter dessa antecipação. Essa antecipação de uma atitude ou de uma ação de um outro, né? Então, por exemplo, da baliza. É claro que a ansiedade, né, nesses momentos, essas questões, né, psicológicas vão atrapalhar aquilo que a pessoa, né, já vem treinando bastante tempo, mas a ansiedade, ela sempre vai dar uma falha no sistema, vamos colocar assim, né? Mas se a pessoa, ela não tiver a certeza desse espaço que ela ocupa, que o carro, né, por exemplo, ocupa, a ansiedade vai vir como um outro agravante, né? Ele vai atrapalhar mais ainda essa questão dela. Então, a dança, ela vai ajudar essa antecipação e esse conhecimento do limite, né?
Na outra questão que você perguntou sobre pessoas já adultas, existem muitos estudos de dança sendo utilizado com pacientes com Parkinson, né? Que a dança, eles conseguiram ver, eles pegaram um grupo, metade do grupo ficou fazendo exercícios de academia, como um elíptico, né, uma caminhada, uma esteira, uma bicicleta, e outra parte do grupo fizeram exercícios de dança uma vez por semana durante 1 hora. Eles viram que esses idosos, né, essas pessoas já com mais idade, que fizeram a dança, elas tiveram um ganho a mais na região do hipocampo, que é justamente essa região que vai auxiliar mais nessa questão neuronal. Então, a dança, ela vai auxiliar nessa parte neurocognitiva, como eu falei lá no início. Ela coloca em xeque todas as nossas funções executivas, todas as nossas ligações sinápticas, né? Elas precisam estar acontecendo para a dança poder acontecer também. E mais, eu costumo perguntar isso também para os meus alunos. Quando a gente está dançando, a gente não consegue pensar em mais nada a não ser dançar. Porque para você executar um passo, não é só executar um passo, como por exemplo um agachamento. 3 séries de 20 repetições, você faz a primeira, faz a segunda, o seu professor vai lá e te corrige para saber como, né, se a questão fisiológica, anatômica, tá tudo certinho, e quando você vai fazendo, você vai repetindo, aquilo vira uma repetição, vira automático. Na dança, não. A todo momento a gente tem que estar pensando o que a gente está fazendo. É o braço que vai, é o braço que levanta, é a coordenação de um braço com uma perna, com uma cabeça, com um giro, e ao mesmo tempo eu tenho que estar de olho na música, porque se eu perder a música eu já perdi o passo e eu vou ficar para trás, e ao mesmo tempo eu também tenho outras pessoas do meu lado. Então a dança, ela exige que a gente pense nela a todo momento. A gente não consegue dançar e pensar em outra coisa, porque se a gente pensar em outra coisa quando a gente está dançando, a gente perde a música, perde o ritmo, perde a coreografia. Então a dança, ela ajuda muito nessa atenção bem focada. Se a gente não estiver focado exatamente no que a gente está fazendo ali, no aqui e agora, a gente perde e a dança desanda, né? Bom, interessante isso. Então nós podemos pensar na dança ajudando no desenvolvimento da pessoa, neurocognitivo. Pelo que você nos citou da questão do Parkinson, então também pode ajudar no tratamento de doenças, vamos dizer, neurológicas inicialmente. Sim. Né? Tem exemplos? No caso de tratamentos de doenças neurológicas, por exemplo, Parkinson e outras coisas, ela ajuda nessa melhora no aspecto terapêutico, digamos assim, apenas de estar aliviando a pressão enquanto se envolve com aquilo, ou nós podemos prever melhora nos resultados físicos, vamos dizer assim? Os estudos ainda eles são bem recentes, né? As pessoas estão começando a ver a arte como um recurso terapêutico. Então, a gente tem aí a arte-terapia, né? Mas é essa arte mais das pinturas, né? A gente tem até o exemplo do filme Nise, né? Da psiquiatra Nise da Silveira, que fez todo aquele trabalho incrível com os pacientes, né? Que estavam internados no manicômio. O Museu do Inconsciente. Exato. Então, a gente começou com essa arte mais né, da pintura, né, depois da cerâmica, aí a gente começou a entender agora que a música também entra nesse espaço, então como que, né, as ondas na música, também toda essa questão ritmada, e agora a gente está começando a entender que a dança também vai estar dentro desse espaço terapêutico e todas as melhoras terapêuticas que ela pode ter. Então os estudos ainda estão bem recentes, mas a gente tem esses estudos, como eu falei, né, com Parkinson, que a gente vê essa melhora, né, na questão do hipocampo. A gente também tem estudos que veem que a massa cinzenta, ela também foi aumentada. Então, a gente tem esses estudos que estão colocando essas questões fisiológicas, mas pensando mais para o lado da psicologia, né? Falando nessa questão do ser humano em sociedade e como que o estar com o outro é terapêutico. Então, a dança também nesses espaços, ela vai ser terapêutica porque ela está socializando aquele indivíduo que muitas vezes fica esquecido pela família, né, pela sociedade, ou ele mesmo se coloca nesse lugar de marginalizado, né, de não querer se envolver mais, de às vezes não querer sair na rua, de não querer fazer uma questão, porque às vezes, né,
vai atrapalhar ali a questão do Parkinson, né? Poxa, o tremor, eu não vou conseguir, não quero sair na rua para jantar fora porque eu tenho tremor e isso vai me atrapalhar, alguém vai ter que estar ali me alimentando. Então, a dança, ela é bastante terapêutica também nesse sentido social, nesse sentido de comunhão, né? De comunidade, como que isso é importante também para o tratamento. As questões, né? Os exemplos práticos fisiológicos, hoje a gente ainda está nesse estudo. Mas vendo pelo lado também, né, da psicologia, como que estar em conjunto, né, como você olhar para o lado e ver pessoas que também estão passando por aquilo que você passa e como em conjunto a gente consegue superar essas nossas dificuldades, como que isso também é terapêutico, né, como que isso também reforça laços. E a gente sabe a importância de laços, ainda mais numa sociedade hoje que está cada um no seu quadrado, né, vamos colocar assim, como que essa comunhão, essa junção é terapêutica e como que isso também vai auxiliar o próprio paciente a querer mais, né, a buscar mais tratamentos, a buscar mais melhoras, a buscar mais ajuda, né, isso tudo também influencia bastante. Sempre que eu atendo pessoas que estão em quadro de depressão e essa depressão é agravada pela melancolia da solidão, uma das coisas que eu faço, e vou fazer muito mais agora, depois que você nos traz essas informações, orientar a procurar aulas de dança, né? Porque você nos traz a questão da arte-terapia, foi longe, citou o mito da psiquiatria, que é a professora doutora Nise da Silveira, que criou o Museu do Inconsciente. Então, podemos estar indicando a dança como uma forma de arte-terapia e uma melhora nesse aspecto da doença psíquica. Com certeza, com certeza. Existe um grupo no Reino Unido que, né, grupo de psicólogos e também artistas que cunharam a dança-movimento terapia, que é um tipo de psicoterapia a partir da dança. Então, não só a dança como um recurso terapêutico, né, de comunhão, né, de reflexão, mas também a dança como um recurso psicoterapêutico. Então, as sessões da dança-movimento terapia são como sessões, né, de psicoterapia. Então, tem eu, meu paciente ali na minha frente, a gente está ali conversando, só que dentro da dança-movimento terapia, essa conversa se dá através dos gestos, se dá através do corpo. E como que muitas vezes a gente negligencia a esperteza do nosso corpo, né? Uma dor de cabeça nunca vai ser só uma dor de cabeça. Uma taquicardia não é só uma taquicardia. É claro que quando a gente experiencia essas questões fisiológicas, a gente tem que procurar o médico, né? Vários pacientes que chegam, nossa, eu fiquei com uma taquicardia, eu tô sentindo, ó, tá tudo bem com seus exames, tá tudo certinho, já fui no médico, não, Laura, tá tudo certo, mas eu continuo tendo isso. Então, vamos olhar para outras questões. Vamos olhar para o nosso corpo, né? Hoje em dia, com a tecnologia, com essa bolha, né, que a gente foi criando, principalmente depois da pandemia, que a gente foi se isolando cada vez mais, e agora com esse boom das tecnologias, né, das informações que a gente tem, como a gente está muito centrado aqui no cérebro, e a gente esquece que o cérebro, né, mente e corpo são um só. Então, se um corpo está desandando, a mente vai desandar, e se tem algo na minha mente que está desandando, o meu corpo também vai desandar. Então, como que a dança, ela auxilia nessa questão do adoecimento psíquico também, porque ela faz você voltar para si, escutar a si mesmo. Escutar o seu corpo e entender que o teu corpo fala também. E ele tem uma inteligência que a gente está negligenciando e já vem de alguns tempos, né? Se a gente for pensar desde lá atrás, Descartes com o dualismo, né? Mente, corpo, duas instâncias separadas, né? Eu penso, logo existo, mas como eu só pensando que eu vou existir, a gente também existe sem esse pensamento crítico, racional. Então a dança também auxilia bastante nessa questão de voltar para si, a gente voltar a entender a esperteza, né, e a riqueza que o nosso corpo tem e como que o nosso corpo consegue nos falar diariamente o que, né, está acontecendo com a gente aqui dentro, né? Poxa, no programa de hoje, Evolução do Cérebro, nós recebemos a professora de dança, que é psicóloga e tem pós em neuropsicologia, que nos traz com muita propriedade a questão das melhoras que se pode conseguir nos tratamentos, no dia a dia, tanto fisicamente como psicológica e, por que não dizer, talvez até espiritualmente, né? Claro, já claro. que tem envolvimento, na melhora da qualidade de vida da pessoa. Estaremos semanalmente apresentando o programa com
diversos convidados que nos trazem temas diferentes sobre o desenvolvimento e evolução do cérebro. Obrigado, Laura. Muito obrigada, doutor, pelo convite.